Cara, eu preciso fazer esse videozinho aqui recomendando essa série e falando algumas coisas sobre ela, que é a série Cidade Invisível da Netflix, e tem várias coisas para serem faladas a respeito disso. A primeira coisa é que ela me lembra uma conversa que teve na faculdade com um professor, lá na Faculdade de Educação da Unicamp, que o povo estava discutindo assim, veio com aquele papo bonito de a gente tem que valorizar a cultura brasileira, porque a gente importa muita coisa da gringa, e vocês assistem uns Harry Potter, você tem que gostar do folclore brasileiro, tá? Começou com esse papo bonito, né? Até, que moral, né? Que coisa bonita e tal. Mas foi levantado um argumento, cara, que é duro da gente encarar, mas é verdade. E falaram assim na discussão lá na faculdade. Cara, mas não tem como, sabe? E o argumento que levantaram foi assim. Ele é muito sincero, ele é muito preto no branco. Desculpa se você não gostar da sinceridade desse argumento, mas falaram assim. Também não tem como. Os caras valorizam o rolê deles. E quando eles vão apresentar o rolê deles, o folclore deles, tanto pra fora quanto pra quem tá dentro do país, eles capricham, velho. Eles capricham. Sabe, pega um Harry Potter da vida. Cara, é um negócio que te inspira, que te encanta. A maneira como é contado, o investimento, o quanto que aquilo tem valor para quem tá, enfim, trazendo aquilo. Aí aqui no Brasil, você pega o folclore brasileiro, você vai aprender onde? Na escola. E o que você vê? Você vê uns negócios feitos de papel crepom, de celofane, umas coisas, uns desenhos, tipo assim que eu vou mostrar aqui, ó, no próximo Stories, quer ver, ó? Velho, e não é por nada não, mas assim, é apresentada pra gente de uma maneira tosca. E não é tosca no sentido pejorativo, é no sentido verdadeiro da palavra. Parece que a gente não se importa com aquilo. Faz um desenho, dá pras crianças aí, saci pererê, coisinha bobinha, assim. Você sabe do que eu tô falando, não seja hipócrita. Você sabe como que a gente lida com a nossa cultura. Você sabe, né? Não sendo futebol, ó a beleza que a gente faz com a nossa cultura. Mas, enfim. E aí, olha como essa série traz toda essa questão folclórica, tradicional do Brasil. Cara, a gente aplaudiu essa série quando acabou. Saímos arrepiados e com orgulho de fazer parte do Brasil. Ó como que o Curupira é apresentado nessa série, por exemplo. Eu te mostrei o desenho do Curupira. Eu vou te mostrar agora uma imagem do Curupira na série e vou te contar algo a mais sobre essa série que talvez você não saiba, que vai fazer um grande sentido nisso. E só um detalhe, não é só a gente que aplaudiu e saiu orgulhoso do Brasil. Essa série agora tá levando esse material lá pra gringa, os caras conhecerem o Brasil, e tá fazendo o maior sucesso lá fora. E olha que interessante isso tudo, né? Uma das grandes mentes por trás dessa série, eu tive o privilégio de conhecer na minha infância. Não sei nem se ela vai lembrar de mim, mas eu convivi um certo tempo com a irmã dela, lá no prédio que a gente morava, que é a Carolina Munhoz. E eu lembro dela, na época, que era uma pessoa muito... que a gente admirava muito, as crianças do prédio, porque ela era muito idealista. Ela gostava muito desse universo mágico, escreveu vários livros sobre fadas e tal. A gente lembra que... eu lembro como criança, como amigo ali da Carla, da irmã dela, até mandar um abraço para vocês. Mas admirava, porque ela saiu para viajar o mundo, expandir a cultura dela, fazer uma coisa assim, sabe... se autoeducar de uma maneira muito da hora. E agora ela, junto com o marido dela, junto com a equipe, a própria equipe da Netflix, eles pegaram, né, essa cultura, essa forma mais lapidada de você inspirar. Aí eu chego como pedagogo. Existe uma grande diferença entre instruir e inspirar. O que a tia da escola falou para mim sobre Saci foi instrução. O que eu assisti nessa série foi inspiração. E te garanto, isso que eu vi na série vai, de fato, me fazer pegar um livro e estudar mais sobre a cultura brasileira, sobre folclore. E tem até uma mistura também do folclore brasileiro com espiritualidade raiz do Brasil, umas coisas mais sabe, das mediunidades raiz do Brasil, mais pro lado da Umbanda, os benzedeiros, uma coisa assim que tem um certo diálogo, um certo paralelo, que é pra gente compreender um pouco também essa nossa história. Isso a série toca de alguma forma. E assim, honestamente, sem querer, de coração mesmo, sem querer desmerecer os outros trabalhos. E claro, deve ter muita outra coisa que eu ignoro.
Deve ter muitas outras coisas que eu ignoro, outras produções, outros, enfim, alguma forma de você trazer esse folclore que eu ignoro. Mas assim, nada contra, mas assim, daquilo que eu tive contato, essa foi a primeira vez que eu vi os caras trazendo isso de uma forma muito bem feita. Assim, tão bem feita que inspira a gente a querer conhecer mais e faz com que a gente se sinta orgulhoso de fazer parte dessa cultura. Então, isso é muito importante, não é só a história, mas é também quem conta e a forma que é contada essa história. E eles fizeram nessa série de uma maneira fantástica, mas assim, fantástica mesmo. E esse negócio do quem conta a história é importante, porque quando tem alma, quando tem coração envolvido, sabe? Quando estão levando a sério de uma maneira assim, não, vamos investir nisso, isso merece, sabe? Isso merece ser valorizado, você sente no produto final. Volto a dizer, não desmerecendo outras produções, outras formas disso ter sido apresentado, que eu ignoro muitas delas e admito. Mas é que tá muito foda essa série. Tá muito foda. Eu nunca liguei muito para as questões do folclore brasileiro, pela forma como isso foi apresentado para mim. Para mim era uma coisa bobinha, coisa de vô e vó de sítio que não fica inventando historinha. E cara, é muito mágico a forma que foi apresentado. Eu tô arrepiado depois dessa série. Recomendo ela para você. Só mesmo uma mente feérica, né, como da Carolina, também toda a genialidade do marido dela e da equipe toda, da roteirista que fizeram em cima da história, né, para tornar a coisa apresentável numa série. Tá fantástico. Os atores, a filmagem, a fotografia, sabe? É tipo uma qualidade assim que lembra uma pegada meio Senhor dos Anéis, sabe? Não é mais papel crepom, sabe? Não é celofane, é uma coisa assim digna do seu valor. Não desmerecendo as outras apresentações, mas assim, essa inspirou muito. Então, recomendo, vai trazer muitas coisas. E também os valores que estão por trás dos personagens. Você pega um Curupira. Curupira é uma consciência que representa a preservação das matas, né? Isso está corrompido na consciência coletiva brasileira. Isso é um símbolo, isso é um valor simbólico que precisa ser trazido à tona novamente. E eu percebo que essa série é um grande resgate, não apenas dessa cultura, desse folclore, mas principalmente desses valores simbólicos, desses valores espirituais traduzidos, né, por todas essas histórias. Porque as histórias, elas ensinam para além do racional. Elas ensinam aqui, coisas que a linearidade da nossa mente analítica não consegue compreender. Porque o mundo está sendo destruído por conta de excesso de mente analítica e de pouco coração. O folclore, as lendas, os mitos trazem isso. E muitos deles são inspirados em verdades profundas. Então, recomendo a série. Tá? Não é uma série assim, mamãozinho com açúcar. Tem cena um pouco mais densa e tal. É para quem... tá, enfim, mas super de boa também de assistir. Cara, parabéns. Eu fiquei muito orgulhoso e faço questão de valorizar essas coisas boas. Um abraço do tamanho do sol. Fica na paz. Só um adendo, né? 2, aliás. Quando a gente estava assistindo agora, ele estava em 4º lugar no top 10 da Netflix na França. E, se não me engano, em 7º lá nos Estados Unidos, para ver o peso da coisa, levando um pouco da nossa cultura para lá, assim, no estilo. E algumas coisas também, até trazendo a Paola aqui, minha companheira, minha esposa. Oi, gente. Para comentar um lance sobre isso. Aquela história do seu avô, acho que é legal contar. Então, a gente acabou de assistir a série e eu percebi que a série fez eu lembrar o quanto eu gostava de Saci Pererê. E aí foi resgatando, assim, muitas memórias que estavam guardadas, estavam literalmente guardadas dentro de mim em relação ao folclore brasileiro. E do nada eu lembrei de uma história de família, né, em relação ao folclore brasileiro. Foi quando meu avô, ele veio do Nordeste veio do Nordeste para São Paulo. Eu não moro na capital, mas ele veio ali para a região da capital. E chegou um momento que ele não se sentia bem, né, na capital, e foi pro meio do mato, mas literalmente meio do mato mesmo, assim.
E aí ele começou a construir ali uma casa. Passado vários anos, teve uma história da família que, do nada, meu avô liga assim para as pessoas, ele estava morando lá sozinho nessa época. Chegam lá no sítio, num sítio afastado de tudo e de todos. Ele começa a contar a história de que viu a caipora. Que, assim, ele estava em determinado momento ali, só que a família achou aquilo absurdo. E fez assim, não, o que a gente faz agora, né? Aí eu lembro que meu pai, na época, ele ficou se sentindo, assim, super envergonhado, algo assim, sabe? Mas a família inteira negando que aquilo era verdade mesmo, assim, negando aquela situação. E eu lembro que, assim, não me contavam em detalhes o que aconteceu, mas, assim, tinham várias marcas de tiro de espingarda, porque provavelmente meu avô não deve ter feito lá boa coisa, né, naquela situação, e deu de cara com a caipora, né? E ele dizia, assim, as pessoas falam, não, você não teve uma alucinação, você não ficou, o senhor não tomou alguma coisa, né, sei Ninguém lá. chegou a perguntar pra ele, ao invés disso, como é que ela era? Não, Então, né? não. E eu lembro que eu era criança, eu lembro que meu pai chegou... Sabe aquelas memórias bem, assim, distantes? Meu pai chegou a casa... Ele não admite que ele inventou, sabe, essa história. E até chegaram a cogitar, tipo, sei lá, vamos deixar ele um tempo em algum lugar pra ele se recuperar, sabe? Uma coisa assim. E, gente, que absurdo. Não, essa ânsia da nossa sociedade de rotular aquilo que é diferente, rotular como se tivesse quebrado, estragado, doente, né? E que é justamente o que a série traz, né? No sentido dessas entidades, desses seres encantados, desses seres mágicos serem marginalizados, né? E até lindo a forma como a série coloca, né? Que ela coloca como entidades. Como entidades. E assim, interessante, né? Porque você vai num centro espírita, você sai do centro espírita, todo mundo te respeita. Nossa, o cara foi no centro espírita. Você vai no centro de Umbanda, nossa, foi no centro de Umbanda. Vai no centro, nossa, foi. Aí chega alguém e fala assim, eu acho que eu vi um negócio parecido com aquilo que eu aprendi que chamava de caipora. Imagina, que coisa doida, nada a ver. A gente sabe que no plano espiritual as consciências podem modificar a forma delas, o perispírito, o corpo espiritual, e nada impede. E quem impede, e quem diz que essas entidades, quando foram vistas nas primeiras vezes, não foram realmente vistas, percebidas por pessoas que tinham mais sensibilidade, estavam vendo alguma coisa, sei lá, até do plano espiritual, que estava se apresentando daquela maneira, e aquilo casou ali com a cultura, com o contexto e gerou a lenda. A gente não sabe, de repente existe, de repente até consegue se tornar tangível sob algumas condições específicas, como a gente tem registro disso na história do parapsiquismo. E assim, só que é lenda, é folclore. Aí de repente o vô dela fala, eu vi a caipora e fui atrás dela. Tá louco, né? Aí E ninguém pergunta, ninguém considera a hipótese. Não, já é taxado de que idiotice. E de certa forma não deixa de ser uma inquisição. É uma inquisição. Uma fogueira, uma censura nesse nível, né? Da inquisição, do tipo, tem que admitir que você não viu isso. Você tem que admitir, você tem que falar pra gente, sabe? Alguma coisa assim, que é um absurdo. Não, e né? até motivo de censura, né? Tipo, não, de vergonha, né? Nossa, ai, que vergonha. Não conta Tipo, pra ninguém, não conta pra ninguém, né? Tipo... Se um irlandês vê um duende lá nos círculos de pedra, eu acho que o povo não vai ter esse tipo de tratamento, né? É o seguinte, gente, se alguém da sua família dizer, eu vi uma fada, uma caipora, saci pererê, pergunta como é primeiro, tá? Pergunta como é, vê direito, porque assim, quer falar de alucinado? Quer falar de alucinação mesmo? Então vamos falar das grandes cidades. Vamos falar de como a gente tá vivendo de uma forma estressada, doente, ególatra, egoísta, robotizada, automática, artificial, androide no meio da cidade. Você quer falar de alucinação? Vamos falar de como a gente tá vivendo nas cidades. Isso é alucinar. Tem uma frase na série que eu acho ótima, né? Que o filho fala pro pai algo assim, né? Vou melhorar de vida, tem que sair daqui. Aí o pai que tá feliz onde tá, que quer ficar onde tá, que é protetor lá perto da natureza, fala, melhorar de vida na cidade? Tipo, desse jeito que vocês sabem, eles só lançam na cidade. E é exatamente isso, do jeito que tá, aí sim a gente encontra a alucinação, né? O desequilíbrio, o distúrbio. Então, assim... A gente acostumou a acreditar muito facilmente de que crescer na vida
é sinônimo de ir pra selva de pedra. Quem disse? Olha os desequilíbrios que a gente está criando. Por que a gente não pode crescer na vida pensando em viver em harmonia com a natureza? Veja, não é no meio do mato, mas em harmonia, em equilíbrio. E até uma coisa que a Paula falou, né? Que a destruição da floresta foi tanto que na série mostrou isso simbolicamente, né? Essas entidades mágicas, elas começaram a viver na cidade. Só que dentro da cidade elas foram marginalizadas, elas estavam vivendo à margem, viveram escondidas, viveram com vergonhas, viveram negando a si mesmas. E como que a normose nega a autenticidade, que é a nossa magia de ser aqui, né? Como que quando a gente está numa sociedade muito insensível, num sistema muito androidizado, muito automático, a gente vai perdendo a autenticidade, a gente vai perdendo aquilo que nos faz ser quem a gente é. Até a ponto de alguém falar, cara, eu vi uma caipora. Os caras, não, meu Deus. Você falar que você viu o Anjo da Guarda, não vão te xingar, né? Você falar que você viu o Dr. Bezerra de Menezes, não vão te xingar, né? Só porque a aparência é mais parecida com a do ser humano, né? Como se assim... E o que impede, saca? O que impede? E pra você ver como que a nossa cultura, ela foi muito descartada, sabe? A ponto de a gente, talvez, no inconsciente coletivo, a gente desvalorizou tanto que virou ridículo. Tipo, chega lá, o cara fala, ó, viu a caipora, sair atrás dela aqui, pelo amor de Deus, pedir ajuda. Ninguém para pra ouvir a história. Também pode ser que, no caso, meu avô também não fosse o certo, né, daquela situação. Talvez a caipora realmente estivesse ali para proteger, né, alguma coisa, de alguma atitude, alguma... Mas, assim, no caso, ele não... Eu acredito nele. E nada impede. Pode ser verdade, pode não ser verdade, Pode mas ser. assim, nas nossas ilusões na selva de pedra, quanta mentira que a gente também não considera verdade, todo mundo acha lindo. Então, assim, tipo, não é isso que é para fazer você ficar com vergonha de alguém. Tem o seu valor, que talvez não foi mostrado antes de uma forma que mostrasse isso. E é incrível, né? A gente conversando e integrando essas emoções, né? Que a série fez transbordar. A gente chegou nessa conclusão, né? De que a escola não consegue ensinar, a arte continua a inspirar. Porque muito daquela época, assim, que até o Yuri comentou nesses stories, né? Que pra mim, particularmente, eu não conseguia me sintonizar mesmo. Não conseguia sintonizar. E agora veio essa série e trouxe ainda mais a vontade de procurar, de estudar sobre essa cultura, né? A nossa cultura aqui. Pela simples forma como isso foi apresentado. E muito bem, com muita qualidade. Dá pra perceber que as entidades, elas foram amadrinhadas pelos elementos. E sempre ali com uma história muito profunda, né? De como que nasce aquela entidade, aquela criatura mágica, aquele ser divino, né? E... Muitos questionamentos. Pra gente abrir a mente. E não se fechar no nosso ego. E que bonito isso da nossa cultura, porque toda cultura tem isso, traz isso. Por que a gente valoriza dos outros e não valoriza nós? Mas é isso, enquanto a gente não valorizar de fato, fazendo, mostrando de uma forma que... Porra, ponta firme mesmo, curte isso. Sabe, vai ficar a historinha da carochinha. E aí quando alguém se deparar com o Saci, vão chamar o cara de doido. Inclusive fazem isso na série, né? Internam lá o cara, porque a moça lá, porque enfim... Na história do Boto e tal. Claro, com bom senso, não tô falando de repente, que é pra você sair vendo o Saci por aí. Não é isso o que a gente tá falando. Né? Mas naturalizar, porque a série traz isso, né? Pô, se você pensar nisso como entidades, tem o caboclo do Preto Velho, tem o médico do centro espírita, tem o anjo da guarda, tem o Santo Antônio que você reza. São seres do mundo espiritual. Você acha que o mundo espiritual tá restrito apenas à forma humanoide, como a gente tem aqui? Imagina. Então, assim, nada impede, saca? E se isso faz parte da nossa história, tem um motivo. Não é à toa que isso ficou, mesmo desvalorizado, sobrevivendo de geração em geração através do inconsciente coletivo. Talvez o símbolo que isso traz possa ter algum valor a comunicar pra gente. É isso, né? Parabéns pela série. Parabéns pela série maravilhosa. É gratidão. isso aí. E é que nem eu falei, não é assim, tipo, mamão com açúcar,
Tem umas cenas um pouco mais pesadas, tal, não é tipo, super zen, mas é super legal mesmo assim, dá pra ir de boa, tá? Né? Vale a pena. Por mais que tenha ali alguma parte ou outra que dê. Vale a pena. Pra gente valorizar um pouco, entender esse contexto de uma forma bem legal e adaptada aos nossos dias. Beijo na alma, fique em paz, brilha sua luz, senta esse arco e flecha no botão de like aí. Se inscreve aqui no canal, até já já. Beijo. Beijo. Abraço do tamanho do sol. Paz do boss.